Canal Entre Irmãos CCB. Curta, siga e compartilhe essa jornada. Deus seja louvado. Nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo no livro de Josué, capítulo 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 14. Josué dá a Calebe em herança Hebrom. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança, além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de Josué foram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrabaldes, para seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse? Aqui é uma afirmação. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba,
porque Arba foi um grande homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. A palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite para ser lida, nada é preparado, é assim que nós somos ensinados e é assim que nós permanecemos. Não estudamos, não preparamos, porque nós cremos que aquilo que Deus quer falar conosco, Ele vai trazer na hora do santo culto. Ele vai nos guiar, vai nos abençoar, como que eu de abrir esta palavra no dia de hoje. Josué dá a Caleb em herança Hebron. Uma palavra que fala de perseverança, uma palavra que fala de não perder a esperança, uma palavra que fala de servir a Deus com firmeza. Glória, não desistir, não dizer o Senhor não vai cumprir o que Ele me prometeu, não. O crente não pode ter essa palavra na boca, não, mas tem que falar: o Senhor vai cumprir, o Senhor vai chegar, o Senhor vai fazer. Porque se você tem certeza que o Senhor falou contigo, e se você está caminhando de acordo com a palavra, não tem o porquê a palavra não cumprir na tua vida. Então hoje o Senhor está aqui de exemplo para nós a fé que estava dentro do coração de Caleb, que recebeu uma promessa com 40 anos de idade, e já estava com 85, 45 anos se passaram da promessa que ele ouviu, porque ele foi um guerreiro, um forte, e ele então guardou a palavra que o Senhor deu na boca de Moisés. Ele guardou dentro do seu coração, e a prova, a luta, a dificuldade, e ainda vendo que ainda haveria mais prova pela frente ainda, mas nada brecou o servo de Deus, de que o Senhor iria dar aquilo que Ele prometeu na sua mão. Glória ao nome santo do Senhor. E às vezes nós por pouca coisa queremos desistir, voltar para trás. Não é isso, não vai dar, o Senhor não vai fazer, não vai acontecer. Oh irmão, hoje o Senhor entrou aqui, a tua fé estava pequena, mas o Senhor vai aumentar a tua fé por essa palavra. Mostrando que Caleb demorou 45 anos, mas não perdeu. E não foi só a força, não. Não foi só a fé, não. Ele não perdeu a força. Estava com 85 anos, não perdeu a força. E às vezes tem alguém aqui que está jovem, está desistindo, acha que não vai acontecer. Jovem, ele já estava com 85 anos de idade, mas ele disse: a minha força é a mesma de quando eu tinha 40. E por certo a fé dele não estava abalada para ele abraçar as promessas do Senhor. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Oh irmão, aguarda na fé que você vai abraçar as promessas do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Então eles iam distribuir ali aquela terra, herança, e tinha as 9,5 tribos, e tinha as 2,5 tribos ali. 2,5 já tinha sido dividido além do Jordão, e faltou 9,5 tribos. 9,5 com mais 2,5 dá 12, e eram 12 tribos, mas uma tribo não recebeu. A tribo dos levitas não recebeu terra. Então era 12 tribos, mas a tribo dos levitas não recebeu terra, devia ser 11. Não era 11, porque tinha, da tribo de José tinha Efraim e Manassés. Tinha duas porções, tinha porção dobrada para José. Santo é o nome do Senhor. De Jacó, tribo de Jacó, que veio José, e dessa tribo tinha porção dobrada. E o Senhor, por essa palavra, te diz assim: você está achando que você não vai alcançar nada, e o Senhor te diz: eu quero te dar uma porção dobrada. Mas para isso também vai ter que dobrar tua fé hoje aqui por essa palavra. Santo é o nome do Senhor. Então, por que os levitas não receberam terra? Eles receberam cidades em todas as terras, porque a tribo dos levitas eram os sacerdotes, eram os que buscavam a Deus pelo povo. Então eles
não receberam terra porque naquele tempo eles viviam do dízimo. Então eles receberam cidades, recebiam o dízimo para poder sobreviver. Era uma tribo espalhada porque em todo lugar precisava ter os sacerdotes. Não podia estar só numa terra, tinha que estar em todas as tribos, ter os sacerdotes que eram os levitas. E eles recebiam o dízimo que era para isso. Por isso que naquele tempo tinha o dízimo. Hoje não tem o dízimo, por quê? Porque nós trabalhamos. Não é? O ministério trabalha com o seu suor para não ser um peso para a irmandade. Não é? Então, os levitas, eles não receberam, diz aqui, né? Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrebaldes para seu gado e para sua possessão. Ou seja, eles não receberam uma terra para poder servir a Deus em todos os lugares ali. Cada um recebeu, cada parte recebeu nas suas cidades para servir a Deus, não é? Com a fé que tudo Deus ia preparar. O servo e a serva de Deus, e maiormente os irmãos de ministério, têm que saber e viver na fé que tudo Deus vai preparar. O povo de Deus não pode se desesperar, tem que buscar a Deus, sabendo que tudo Deus vai preparar. Muitas das vezes pode ter entrado: Senhor, o que vai ser de mim no dia de amanhã? E o Senhor te responde: você não tem Deus, servo de Deus? Você não tem Deus, serva de Deus? E você está perguntando o que vai ser de você no dia de amanhã? Quem tem Deus não se preocupa com o dia de amanhã. Entrega o teu dia de amanhã para Deus, que Ele cuida de ti. Santo é o nome do Senhor. Então, ali na hora da divisão da terra, então Caleb fez uma lembrança ali para Moisés, não é? Uma lembrança para Josué referente ao que Moisés, na boca de Moisés, Deus deu. Ele falou: você estava comigo, Josué, quando Moisés falou para mim que aquele lugar que eu tinha pisado os meus pés, Deus ia dar para mim em herança, e para toda a minha possessão, minha herança. Ele falou: e agora estou eu aqui. Agora, naquele tempo eu tinha 40, agora eu tenho 85, mas eu estou esperando. Eu estou esperando, não desistir, porque a palavra de Deus não cai por terra. Então eu estou esperando aqui o que é meu. Você estava junto comigo. Aliás, dos 12, só eu e você que viemos com a força e com a fé que Deus ia dar para nós na terra prometida. Os outros 10 só viram as dificuldades. Porque é mais fácil ver as dificuldades do que olhar para o Senhor e falar: o Senhor vai me fazer vencer as dificuldades. Então foram 12 a espiar a terra. 10 voltaram falando: não, os homens lá são fortes, são potentosos, nós não vamos poder com aqueles homens, não, nós não vamos conseguir as terras. Só teve 2 que falou: mas o fruto é bom. O fruto é bom. Sabe o que quer dizer isso? Vale a pena. Se quiser dizer, vale a pena. Nem que nós tivermos que sofrer um pouquinho, vale a pena. Irmãos, nós não fomos lá no céu para ver como é. Mas na imaginação a gente já consegue prever que vale a pena. O teu choro, a tua lágrima, ficar firme, ser justo, honesto, não mentir, não trapacear, viver uma vida íntegra, vale a pena. Você não foi lá, mas o Senhor Jesus já entrou lá, já mandou o Espírito Santo que habita em ti, e quando você ajoelha e esse Espírito se manifesta, e você sente a presença de Deus, e a grandeza de Deus se manifesta dentro de ti, você vale a pena. Eu quero viver nesta glória, eu preciso viver nesta glória. Santo é o nome do Senhor, vale a pena. Então vale a pena um pouco de choro, um pouco de lágrima, mas com fé que o Senhor está no teu caminho e que vai ser vencido todas as lutas. Imagina, 45 anos esperando. Foi pelo deserto, foi tanta coisa, tanta dificuldade, e ainda quando chega lá, Josué, você estava comigo. A palavra de Deus não cai por terra.
Eu estou com 85, eu estou olhando lá ainda, e os homens lá, como é que é o nome, os nomes dos homens lá? Os Enaquins. São grandes e as cidades são fortes. Mas ele não falou, eu até li errado, eu li como uma, não é? Como uma pergunta, mas não é uma pergunta. Ele falou assim firme, porventura, ele não falou, porventura, não, ele falou, porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Ele falou afirmativamente. Não foi porventura, não. Porventura. O Senhor vai ser comigo, eu vou vencer. Irmão, se você tiver firmeza nesta palavra, e você tiver firmeza que você vai vencer, e que o Senhor vai ser contigo, o Senhor vai te ajudar. Mas a dúvida leva o crente para trás, mas a firmeza leva o crente para frente, e a palavra quer te empurrar para frente hoje. Tenha certeza, o Senhor vai entrar na tua vida. Aleluia. Ele falou, porventura o Senhor será comigo. Será que Josué falou, você viu o Zenaquim lá, ô Caleb? Você viu o tamanho dos homens lá? E a cidade é forte? E você quer ir para lá? Você com 85 anos, você quer ir para lá? Aleluia! As dificuldades existem, as dificuldades são grandes, mas Deus é maior do que as dificuldades. Santo é o nome do Senhor. Nós ouvimos o servo de Deus falar, lá é um deserto, pode ser um deserto que for, onde Deus está com o servo de Deus vai vencer suas lutas, suas provas. Santo é o nome do Senhor. Mas lá na minha empresa, o Senhor me prometeu ali, mas na minha empresa ali é só homem grande, é só homem poderoso. O Senhor falou assim, não tem coração de homem grande que eu não coloque a minha mão e não aperte. Irmão, o que é teu vai chegar na tua mão, irmão. O que é teu vai chegar na tua mão, irmã. Mas estão segurando até o Senhor fazer assim, ó, solta. Solta o que é do meu filho, solta o que é da minha filha. Santo é o nome do Senhor. Dá para você sair daqui com um pouquinho mais de fé hoje, irmã? Dá, irmão? Esse aqui, 45 anos. Creio que Josué falou para ele assim, ô Caleb, lá a cidade é forte, os homens são portentosos, grandes, os Enaquins só. Ainda aqui dizia, aqui embaixo, aqui fala, né, que antes essa terra aqui foi chamada de Hebron, antes ela se chamava Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os Enaquins. Até o nome da cidade era o nome de um homem forte. Tem algum homem forte que está na tua frente, irmão? Tem algum homem forte que está na tua frente, irmã? Está querendo impedir alguma coisa na tua vida? Santo é o nome do Senhor. Esse homem forte vai cair por essa palavra. Santo é o nome do Senhor. Se é que não vai ser ele que vai ter que assinar embaixo. Santo é o nome do Senhor. Não tem ninguém que vai bloquear a palavra de Deus na tua vida. Então, ali ele falou com firmeza, porventura o Senhor será comigo. Porque a palavra porventura, quando eu comecei a ler, parece que dá uma ideia de dúvida. Mas aqui ele não falou com dúvida porque não terminou com interrogação. Aqui foi uma afirmação. Podia até ter colocado um ponto de exclamação. O Senhor hoje manda colocar um ponto de exclamação na tua vida. Um ponto de firmeza. É isso e não vai mudar. Santo é o nome do Senhor. Tira o ponto de interrogação e põe um ponto de exclamação. Pode exclamar, irmão. Pode falar, pode afirmar. O que é teu, ninguém vai roubar. Santo é o nome do Senhor. Então ele falou, porventura o Senhor será comigo. Então eu creio aqui que ele está até respondendo para Josué. Está até falando para Josué, você vai querer mesmo ir para lá? Se vou, o Senhor vai ser comigo. Aí Josué, o que Josué podia fazer? O abençoou e deu a Caleb.
Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jofoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje. Quando nós lemos até o dia de hoje, até o dia que foi escrito, né, mano? Porque às vezes alguém pode ler a Bíblia e falar até o dia de hoje, fala o dia de hoje. Esse até o dia de hoje, até o dia que isso aqui foi escrito, na época que foi escrito. Até o dia de hoje, porquanto perseverar em seguir ao Senhor Deus de Israel. Esse é o segredo. Perseverar em seguir ao Senhor Deus de Israel. Essa é a fórmula. Perseverava a seguir o Deus de Israel. E olha quando ele falou: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Ele falou: os 10 que foram juntos fizeram derreter o coração do povo, dizendo: lá não vai dar, hein? Lá não tem jeito. Tem alguém falando para você que não vai dar, que não tem jeito. É aqueles que querem derreter. Mas olha o que ele respondeu: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Ele afirmou: eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. E aqui no final, Josué falou para ele assim: porquanto perseverar em seguir ao Senhor teu Deus de Israel, então ele deu a terra prometida para ele. Aqui na terra a gente fala assim: promessa é dívida. Aqui nós falamos isso. Deus não deve nada para nós, não é? Deus não deve nada para nós. Por isso que nós temos que perseverar em ficar no caminho do Senhor, porque Ele não deve nada para nós. Mas você perseverando em ficar no caminho do Senhor, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Não te fazendo alguma proposta que você vai sair fora do caminho, aí você não vai encontrar o Senhor. Então deixa as propostas de lado, fica naquilo que o Senhor te mostrou e segue para frente. Não desvia. Não dizia, persevera nos caminhos do Senhor, que a tua vitória já está marcada lá no céu. Já tem dia, já tem hora da tua vitória. Aguarda nessa palavra. Caleb aguardou. E olha, ele não aguardou só na fé não. Deus deu saúde, força, que ele falou: estou com 85, mas parece que eu tenho os 40 que eu tinha lá atrás. Hoje o Senhor também vai renovar a tua força, servo de Deus. A tua força, porque para nós esperar no Senhor, precisamos que tenha a nossa força renovada. O ânimo, a força, o Senhor vai te manter para que você abrace as promessas do Senhor. Deus seja louvado.